Explorar talentos, atividades artísticas e habilidades práticas é uma forma de gerar trabalho e garantir renda. Quem investe nessas áreas individualmente ou por meio de uma empresa está contribuindo para o crescimento da economia criativa. As atividades vão desde costura, marcenaria, moda, tem design, literatura, música. De acordo com o Ministério do Trabalho, o Brasil tem 34 milhões de trabalhadores criativos e o setor hoje representa 3% do PIB nacional. Para falar sobre este segmento, que inclusive ajudou muita gente a manter o orçamento em dia nesses últimos tempos, o Cena Pública recebe a gestora do Projeto de Economia Criativa do Sebrae Ceará, a Catileia Guedes, e a designer de moda autoral e empreendedora criativa, Larissa Lopes. Eu começo agradecendo a presença das duas. Muito obrigado. Vou começar aqui pela Larissa, que o visual da Larissa já demonstra bem economia criativa. O que é para você economia criativa, por exemplo? Economia criativa, para mim, é explorar formas mais sustentáveis de se manter dentro do mercado, né? De uma forma com um pensamento criativo e sustentável, fazendo com que as coisas tenham uma vida útil próspera e reutilizável. Isso é, né? super importante, essa questão de sustentável. Agora, é uma coisa que a gente está usando muito, mas também não é nova. Sim. É difícil aplicar esse conceito na moda, por exemplo? É difícil, porque a gente trabalha com vários nichos, né? E para ser sustentável, a gente tem que pensar em todos eles, né? Tipo, toda a vida útil da peça, do produto, do design. E ser sustentável hoje, eu acredito que não é mais um conceito, eu acho que é uma necessidade. Uma obrigação, talvez. Uma obrigação, né? Sim. E é um processo de construção, como a Tropicana foi se construindo, para hoje eu ter um selo de marca sustentável. Tropicana é o filho da Larissa, que a gente vai já falar, recém-nascido, inclusive. Catileia, que nome bonito, homenagem a uma flor, para quem não sabe, é nome de orquídea, né? Isso. A origem desse nome aí, para o pessoal saber? Alguém na família? É o nome de uma orquídea, meu pai era agrônomo e aí ele colocou o meu nome, né, como uma homenagem, né? Que bacana. Criativo. É, criativo. Pegando esse mote do conceito criativo, de economia criativa que a Larissa falou para a gente, eu queria que você denominasse, de fato, o que é que o Sebrae, por exemplo, entende como economia criativa. Pronto. Para o Sebrae, a economia criativa são aquelas atividades que são relacionadas à criatividade, ao conhecimento, à cultura e que geram valor econômico, né? Porque a gente tem as atividades, né, que são consideradas tradicionais, como o comércio, a indústria, né? E a economia criativa seriam essas, as que estão relacionadas à criatividade, que o principal fator gerador de valor econômico é a criatividade. Quando você fala isso, me vem logo à cabeça o artesanato. Ele é um exemplo ou ele, de fato, é só artesanato de forma geral que exemplifica a economia criativa? Não, o artesanato ele é uma das atividades da economia criativa, né? O artesão, quando ele vai criar uma peça, quando ele pensa naquele artesanato ou numa blusa ou, enfim, numa renda... Não é nessas peças que a gente está vendo aí na Larissa, por exemplo? Exatamente. Então, ele pensa, né? A principal matéria-prima dele é a criatividade, né? E é difícil, porque eu acredito que muito disso surge de sonho. Vou falar a palavra sonho aqui, a pessoa ela é criativa, ela se veste bem, tem um conceito de moda, enfim, aplica para si. Mas para passar a ganhar dinheiro com isso, é mais complicado ou é tranquilo? Assim, o que é que eu percebo nos criativos? A Larissa pode até me corrigir, mas eles têm dificuldade na gestão. Na parte objetiva do negócio. Eles ganhar dinheiro e saber gerir esse dinheiro. Ganhar dinheiro, porque eles são artistas. Você sabe, a Larissa é uma artista, né? Então, eles têm a dificuldade de gerar realmente o recurso a partir da arte deles, né? Muitas vezes o pessoal que pinta quadros, né? Eles têm dificuldade de precificar acredito, a arte deles, né? Como é que eu vou precificar a minha arte? Como é que eu vou vender, né? E aí, esse é um grande desafio do Sebrae, né? Fazer com que o criativo se capacite, receba orientação
na parte de gestão da empresa, né? Desde, tipo, buscar quem é o meu cliente, quem são os meus concorrentes, né? Qual é o meu público-alvo, qual vai ser meu fornecedor, porque muitas vezes a Larissa, não sei quem são os fornecedores dela, são daqui de Ceará, se são de fora. Então, realmente, parar para pensar no negócio em si. De repente, fazer um plano de negócios. Qualquer atividade econômica, qualquer empresa que você vá montar, é importante que antes você faça o planejamento dela. Exatamente pensando em, principalmente, quem vai ser meu público-alvo, qual o produto que eu vou ofertar, quem são meus concorrentes hoje. Tipo, lá na Praia de Iracema, tem concorrente da Larissa? E hoje, com a internet, você não concorre mais só com o seu bairro, né? Com a sua cidade, você termina concorrendo com todo mundo, né? Então, tem todas essas questões que você tem que atentar antes de abrir o seu negócio. Larissa teve esse esclarecimento ou foi na cara e na coragem? Inclusive, fala da Tropicana, que é o filho dela que eu brinquei aqui no começo do programa, que nasceu há pouco tempo. O que é a Tropicana exatamente? A Tropicana... Não é só você, né? Sou eu e minha mãe. Olha só que bacana. Minha mãe é artesã, artesã de vida, né? Acho que em todo o percurso da vida dela eu acompanhei ela sendo artesã, participando de feiras. E assim como você falou, é muito difícil fazer com que nós, artistas, conseguimos ter dinheiro, gerar uma renda a partir do nosso trabalho, né? Porque é um processo manual, é um processo slow fashion, é um processo que exige tempo, cuidado, dedicação. E não conseguimos fazer em grande escala. E hoje, são peças únicas, muitas vezes, são peças bem exclusivas. Mesmo que a gente tente reproduzir, nunca vai ficar igual a outra. Sempre vai ter um detalhe. É isso que torna lindo e que valoriza, acredito. Que é o autoral, né? O autêntico. Eu trabalho junto com a minha mãe hoje, né? Hoje já ajudo ela, já ensino algumas coisas a elas que eu me capacitei, né? Diante de vários imprevistos, de várias etapas do meu processo com a Tropicana. Eu senti a necessidade, né? Óbvio, que se eu queria me manter e viver disso, eu tinha que me capacitar. Minha mãe já não conseguia mais, porque ela já é uma mulher mais idosa, né? Então... Eu acho que talvez na época que ela era mais ativa, já que você está falando que era idosa, não tivesse tanto acesso, não sei se isso faz sentido. Mas o Sebrae sempre esteve com ela. Ela atualmente é de uma associação de artesãos lá de Sobral. Ai, que legal. E o Sebrae sempre esteve com elas, auxiliando e compactuando com formações. Então ela tem uma base, até porque ela vive desse trabalho, né? Eu conheci... me entendo por gente, minha mãe sendo artesã e ela conseguiu me manter dessa forma. E hoje eu reproduzo o que ela faz com a minha identidade. Bacana. E é um processo que ele é muito delicado. Você conseguir se manter dele. Você tem que ter muito foco, muita disciplina, você tem que ter um conhecimento dentro dessa área, né, de administração. Isso que a Catileia falou mesmo, né? Sim. De ter esse planejamento. Ter um planejamento. A Tropicana, é muito difícil eu, como artista, precificar as minhas peças. Eu imagino. Ainda mais por serem peças tão afetuosas, né? Eu trago muito afeto nas minhas peças. Tipo, uma coleção que fala de flores. Então, eu mergulho dentro do universo das flores, vou pesquisar de flores. Até para me chegar ao produto final com valor, é um processo. E né? Quem é que define esse valor? É você mesmo, Larissa? Eu defino uma parte e aí conto com pessoas que me ajudam também, porque se for só por mim... Eu imagino. É um desafio. É um desafio. Mas existe um cálculo, né? Existe todo um... Porque tem mão de obra, tem a matéria-prima, isso tudo já dá para ter uma base, né? E a ideia da economia circular, da economia criativa, é que os produtos sejam de qualidade e tenham um valor agregado, né? Então, dentro da minha peça, eu coloco o preço da matéria-prima, eu coloco o meu tempo de trabalho, eu coloco o transporte que eu utilizei para ir comprar as coisas, eu coloco todos os gastos que eu tive para aquela peça existir, até chegar ao preço final da peça. E muitas pessoas não pensam dessa forma.
como somos artistas, né, nosso pensamento é mais artístico, né, um pensamento mais lúdico, orgânico, mais lúdico, uma coisa mais fantasiosa, né? Acaba que a gente não consegue muito ter um valor firme. Então, a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa desse cálculo, a gente precisa das formações do Sebrae. É o coração e a razão. Ali, né? Exatamente. Existe uma fórmula para precificar, por exemplo, o que a Larissa produz? A gente, no projeto da Economia Criativa, a gente está justamente trabalhando essa questão da precificação. O projeto está iniciando agora e uma das consultorias que a gente está ofertando é em precificação. Porque, assim, vai além do valor que a Larissa coloca nas peças dela, né? Porque, tipo, na loja ela vai ter os custos fixos, né? Que a gente diz o aluguel, a luz, telefone, né? Que independente dela vender uma peça, ela vai ter que pagar. Inclusive salário, se tiver colaborador, né? Tem que garantir o salário do pessoal. Né? Tipo, independente de você vender 100 peças, uma peça, você vai pagar o mesmo valor, que é o que a gente chama de custos fixos, né? Então, tem que ter todo o planejamentozinho dos custos fixos, variáveis, para você ter aquele ponto de equilíbrio, que a partir dali você começa a ter lucro. Então, tem que ter todo esse planejamentozinho do que para chegar na questão da precificação em si, né? Porque, tipo, e até de definição de metas. Tipo, Larissa, eu quero dizer, Larissa, eu quero faturar na minha loja, sei lá, 30 mil reais por mês, 5 mil, 10 mil, enfim. E aí você tem que fazer todo o cálculo reverso de como é que eu chego nesse... Não é só a questão do faturamento em si, mas o lucro mesmo, que é diferente do faturamento, né? Porque quando você tira do faturamento, tira todos esses custos que você teve, né? Às vezes a pessoa, inclusive, empata e às vezes tem até prejuízo, né? Então, tem que ter todo esse planejamento para que não ocorra isso e a pessoa, no final, realmente tenha lucro, né? Isso se aprende em quanto tempo? E é importante que seja antes de abrir o negócio, por exemplo? É importante que seja antes de abrir, principalmente essa questão da precificação em si. Porque, às vezes, é comum do empreendedor ele calcular de acordo com o vizinho, sei lá, se eu vendo quentinha, né? Se eu vendo alguma coisa, meu vizinho está vendendo por R$15, eu vou vender por R$15. Mas, às vezes, o vizinho tem casa própria, funciona em casa e você paga o aluguel. Então, já é um custo que ele não tem. Quando você vai ver, no final do mês, ao invés de você estar tendo lucro, você está tendo prejuízo. Então, tem que ter todo esse cuidado na hora da precificação, inclusive dos serviços da criatividade, né? Porque é justamente esse que eu percebo, a dificuldade mesmo de ser objetivo. O pensamento é muito subjetivo da arte em si e a dificuldade, mas não é só dos criativos não, viu? Pessoal, todas as áreas têm dificuldade com essa parte financeira. Às vezes mistura as contas de casa com as contas da empresa, né? Tipo, pega o dinheiro da empresa ali que entrou e paga a conta de luz de casa, né? E aí acha que todo o dinheiro que entra da empresa é para ele, quando na verdade ele tem que definir um prolabore, né? Eu vou tirar da empresa, sei lá, R$1.000 por mês nesse início, ou é muito comum no início, se a pessoa pode, só reinvestir. Porque aí realmente a empresa fica com caixa e num período de sazonalidade mais baixa, ele tem aquele caixa ali para conseguir, né? Mas o mais comum é a pessoa entrou o dinheiro, ela paga ali, está precisando pagar a conta de luz, a mensalidade do filho. Aí a pessoa pega o dinheiro da empresa e paga. Aí quando você vai ver como é que você vai pagar seu fornecedor, vixe, cadê o dinheiro que estava aqui? Aí eu paguei, foi outra coisa. Tem esse planejamento. Então tem que ter todo esse planejamento, né? Que é importante justamente para a saúde financeira da empresa, né? E para no final realmente ela ser lucrativa. Mas dá para ser criativo e empreendedor e responsável por toda essa dinâmica? Dá, a Larissa é um exemplo. Porque é difícil. E eu imagino que tem uma coisa muito complicada nessa questão de ser criativo, e eu vejo isso no jornalismo também, do favor. Dá uma força aí, porque a Larissa a gente vê ter um estilo próprio, e uma amiga chega, dá uma dica aí de moda. Gente, dica custa, porque custa tempo. E a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Não sei, no mercado criativo isso deve se confundir um pouco também, eu estou enganado? Se confunde, mas eu sempre tenho aquela frase, a minha consultoria é muito cara. Mas tem que valorizar, né? Tem que valorizar e eu acho que é você estimular as pessoas, você acostumar elas nesse lugar, sabe? De valorização mesmo. O artesanato da minha mãe, né? Lá em Sobral. A tua mãe produz exatamente o quê? Ela produz peso de porta. Que legal. Porta-chaves. Com que matéria-prima, Larissa? É com cerâmica. Ela reutiliza as cerâmicas e faz um porta-chave
com moldura, reutilizando cerâmicas que eram descartadas. Tipo, ela vai onde vende cerâmica e recolhe as cerâmicas que não funcionam mais, mas que tem um desenho legal. Sim. Aí ela manda recortar, deixa no formato São peças únicas, São né? peças únicas que não... Talvez na próxima compra não tenha mais aquela cerâmica. Então, quem tem, tem. Quem não tem, não tem mais. E a Larissa produz o que exatamente? Eu trabalho com miçangas de vidro, né? Por a marca A gente está vendo alguma coisa aí no teu visual, do teu trabalho? Sim, Isso é vidro? Isso é vidro. Eu achei que era plástico. É lindo. Tem essa grande curiosidade, essa compreensão entre a miçanga de plástico e a miçanga de vidro. A miçanga de plástico hoje ela atinge 80% do comércio. A miçanga de vidro é uma matéria-prima mais exótica, uma matéria-prima mais difícil de ser encontrada. É maleável como a outra? O que é que vai por dentro? É o mesmo fio? Eu trabalho com uma linha de fibra, né? Porque como eu tenho toda essa proposta de ser mais sustentável, não faz sentido para mim usar o nylon, porque é um plástico, né, que não se decompõe com facilidade. Já a linha de fibra, ela tem uma vida útil e quando ela vai se decompor, ela não polui o meio ambiente. Olha só, que bacana. Assim como a miçanga também. A miçanga de vidro, ela vira areia, né? Ela vira estilhaços de areinha, pó. A de plástico deve demorar uma eternidade para se decompor. Não se decompõe, eu acho. Ela fica aí vagando. Muito tempo para se decompor. Muito tempo. Ainda junto com o nylon, né? São dois poluentes potentes aí, né? Sim, e hoje, para você explicar, para você fazer... A Tropicana, ela já existe há 4 anos e eu venho insistindo as pessoas ao consumo mais sustentável, né? Que é outro desafio também, outro desafio. Eu escolhi vários desafios para me trabalhar. Mas vai dar certo. O Cena Pública vai para o intervalo rapidinho. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acessa lá todo o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje a gestora do projeto de economia criativa do Sebrae Ceará, Catileia Guedes, e a empreendedora criativa Larissa Lopes. Catileia, o que é exatamente o projeto de economia criativa do Sebrae Ceará? O que é que ele faz? Pronto, esse projeto, na verdade, ele não é só aqui de Ceará. Ele envolve os 9 estados do Nordeste, né? A gente buscou uma atuação coletiva dos estados do Nordeste por entender que todos tinham os mesmos desafios, né? Inclusive, ele está na 2ª edição. A primeira edição terminou em 2021, e aí a gente está iniciando a outra agora em 2022, né? A ideia é trabalhar mercado, né, que a gente entende que é um dos desafios do empreendedor criativo, trabalhar a inovação por ser um dos eixos essenciais hoje em todos os negócios, né? Então, nesse eixo, inclusive, Larissa, a gente tem a previsão de lançamento de editais, né? Editais de fomento à atividade criativa mesmo. Na primeira edição, a gente foram 28 criativos que foram contemplados. Para o Nordeste todo? Só daqui de Ceará. Só o Ceará, que bacana. E aí, no próximo ano, a gente vai estar lançando também o edital, que aí vai contemplar outros empreendedores da cadeia da economia criativa, né? Então, a gente tem essa questão da inovação. Outro eixo que a gente trabalha é o eixo de ambiente, por entender que a gente precisa trabalhar também as políticas públicas, capacitar os gestores, né? Seja no lançamento de edital, seja no conhecimento mesmo da atividade em si, da importância da atividade em si, né? Os gestores culturais, os secretários de cultura. Então, a gente tem esse eixo de ambiente e o outro eixo é voltado para a gestão do negócio em si, né? A capacitação, a gente tem uma trilha do empreendedor criativo, que aí vai trabalhar de acordo com as necessidades, né? Será que ele está precisando trabalhar a questão do planejamento? Não, os processos? Não, é a parte financeira que ele está trabalhando?
precisando. Então, assim, a gente trabalha todo um caminhar, né, de cursos e consultorias para que, no final, ele tenha uma visão geral da gestão do negócio deles. Então, o projeto a gente trabalha com esses 4 eixos que estão integrados, né, e que visam o fortalecimento mesmo do setor aqui no Ceará e no Nordeste como um todo, né? Tanto que a gente tem eventos que contemplam todo o Nordeste. Agora, em novembro, por exemplo, vai acontecer um no Maranhão, em São Luís, que é o Mobiliza São Luís. E aí a gente vai contar com empreendedores de todo o Nordeste lá no Maranhão, né? Então, é super importante, assim, é super legal. É como se fosse uma grande feira também. Uma grande feira, e aí a gente aproveita para sensibilizar, né, toda a comunidade, toda a sociedade da importância da economia criativa. Quando eu penso em economia criativa, me vem à cabeça um mercado muito inclusivo. Sim. É isso mesmo? Sim, sim. De que forma? A gente, na verdade, assim, tanto inclusivo no sentido de aceitar a diversidade, né? Assim, a gente tem empreendedores que são alternativos, né? Você vê o pessoal da economia criativa, você vê... Quem é tradicional não estaria acostumado. Exatamente. Você olha assim, essa pessoa é da economia criativa. Quando eu vou para um evento da economia criativa, tem um ar diferente. É um pessoal que realmente não é aquele tradicional e tal, né? Realmente é a pessoa que é criativa mesmo, né? E assim, tem toda a preocupação, eu vejo muito com os empreendedores da economia criativa, da preocupação da inclusão social em si, né? De ter uma preocupação social com a sustentabilidade, né? Com a governança, com o lado social mesmo. Então, eu vejo a economia criativa como um setor diferenciado nesse sentido, né? Não é o lucro pelo lucro, né? Tem toda a preocupação, tem toda a questão da identidade da empresa, dos valores da empresa que estão relacionados e que estão voltados para essa questão da inclusão, da sustentabilidade, do social, né? Não é aquele negócio lucro pelo lucro, né? Realmente tem todo esse viés por trás da economia criativa. Inclusive de preocupação mesmo, né? Que tem a economia circular, de reutilização. Que foi isso que a Larissa estava falando, exatamente. Que a mãe dela faz, é a economia circular. Ela pega a peça que seria, de repente, a loja iria jogar fora, iria, né? Ia ser descartada, e ela faz uma peça para ser reutilizada por quanto tempo? Um porta-chave, por quanto tempo você utiliza, né? E todo mundo precisa, só sabe depois que compra um, né, porta-chave, para botar ali no... Porque chave é um negócio que a gente perde com facilidade. O visual é importante, porque a Catilé falou que identifica, por exemplo, um empreendedor criativo. O visual diferencia? Eu acho é o teu cartão de visitas, por exemplo? Exatamente, é um cartão de visita, né? Você levar a sua identidade, né? Você levar o seu conceito, a sua estética, né? Muitas vezes, a minha vida inteira sempre trabalhei com artesanato, sempre produzia minhas próprias peças. Tipo, sempre gostava de fazer o meu brinco, o meu colar, o meu vestido, a minha bolsa, a minha sandália, sempre produzia as minhas próprias coisas. Então, eu criei uma identidade, as pessoas começaram a gostar e a se identificar e começar a querer as minhas peças, né? Foi aí onde surgiu a Tropicana, que se organiza em 3 pilares, que é o sustentável, feito à mão, e a responsabilidade social, que você estava falando. Hoje, na Tropicana, a gente tem um projeto que chama Criativas Tropicana, que é um projeto voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade, para que elas recebam formação de produção de artesanato, né? E essas peças, consequentemente, elas vão ser vendidas na Tropicana, né? Elas produzem junto comigo. Aí eu levo até ela uma formação de 1 mês. A nossa primeira formação foi de 1 mês dentro da comunidade. Quantas pessoas já, Larissa? 12 mulheres. Bacana. Formei elas, hoje elas produzem junto comigo na Tropicana. E a gente tem toda essa questão de responsabilidade social, né? De formar mais pessoas, de tornar mais mulheres criativas, né? Porque elas têm a criatividade, mas elas não têm o acesso. Elas só nem para fazer e nem para vender, nem para fazer, nem para vender. E dentro da formação, eu incentivo que trabalhem com matérias-primas mais sustentáveis, tenham cuidado no que vão produzir, como vão produzir, né, para a gente já dar um valor mais agregado à peça, né? Ensino também, sempre tenho junto comigo uma pessoa que
comunica sobre precificação, né, que passa uma ideia para elas sobre precificação. E a ideia da Tropicana é isso, é se fortalecer, independente que exista concorrência ou não, né? Você falou naquele momento sobre concorrência. Eu acho que quando a peça, o produto que eu estou produzindo é autoral, não existe concorrência. Né? Mas o cliente sabe disso? Ele valoriza esse ponto? Eu comunico isso. Né? Eu tento me expressar ao máximo dentro da Tropicana o autoral. Né? Não existe uma réplica. Né? O que eu crio é da minha cabeça. Né? Só se a pessoa entrar na minha cabeça. Aí não é possível. Para conseguir replicar, né? E mesmo que eu ensine, que eu passe a minha arte para outras mulheres, elas vão criar com a identidade delas. Então, é sempre um processo bem autoral, bem autêntico, de identidade mesmo, de construção de identidade. E qual foi a necessidade de criar a loja? Por exemplo, eu me encontrava muito em feiras, né? Ainda me encontro. Eu acho que essa minha essência de estar em feiras, de participar de feiras... Que deve dar um trabalho, monta estande, desmonta estande. Mas é gostoso, é um processo que é muito gostoso você ter o contato com o público, você conversar, você falar do seu trabalho. Eu gosto muito. Eu vim de feira, né? Minha mãe é feirante. Então, eu gosto muito de estar na feira, até mesmo com a loja. Ainda pretendo estar em feiras, circulando, né? Me movimentando. Mas a ideia da loja, a Tropicana era só no Insta, né? Que continua bem ativo e lindo o Instagram. Tá passando aí de vez em quando para vocês darem uma olhada. Era só no Insta, né? Onde eu me movimentava, né? Sempre coloquei lá os meus processos criativos, sempre deixei bem claro qual tipo de material que eu utilizo. E surgiu a oportunidade de estar locando na Praia de Iracema, né? Na Rua Tabajaras. E um espaço onde eu quero causar uma experiência nas pessoas. Não é só uma loja, não gosto nem de chamar de loja. É um ateliê. Né, onde eu causo uma experiência nas pessoas a terem contato direto com o autoral. E Você produz lá na hora muita coisa? Que bacana. E também recebo outros artistas cearenses, recebo... também outros artistas que trabalham com moda autoral. Recebo artesãos também. Dentro da loja eu tenho Expedito Celeiro, eu tenho Mestre Nosa. Né? A ideia é que exista uma vivência, exista uma conexão com a arte. Né? Não só que seja para adquirir um produto, mas para você ter uma experiência com a nossa cultura, com o nosso material, né? Como a gente trabalha. A Tropicana, ela é bem isso. É uma experiência. E entra bem nesse conceito de ateliê mesmo. De ateliê, que ali eu estou produzindo. Né? De repente chega um cliente, eu começo a trocar uma ideia com ele e ele me fala, eu tinha uma vontade desde criança de ter um colar azul. Aí eu, pois vamos construir junto um colar azul. Vamos resolver isso agora mesmo. E é muito disso, é uma troca, né? Um movimento de troca, de conexão. Mas aí, Larissa, tem que pagar a conta no fim do mês. Tem que pagar a conta no fim do mês. Mas automaticamente, quando você adquire um produto, você está me fortalecendo, você está pagando pela minha arte. Né? E é muito automático, as pessoas passam a consumir não só pelo interesse de ter uma peça, mas pelo afeto que ela construiu junto comigo dentro da loja. Acaba sendo uma troca de experiências mesmo. E quem é o público-alvo da Tropicana hoje? O público-alvo da Tropicana é pessoas que gostam de consumir arte, que valorizam a arte. Pessoas mais sensíveis. Pessoas mais sensíveis, pessoas que valorizam o artesanato, que valorizam a sustentabilidade, que tenham um consumo mais consciente, né? Que pensem na vida útil do produto, né? Que quando ela compra uma peça minha, se você tiver cuidado, ela dura a vida toda. Essa pulseira que eu uso, ela era da minha mãe, ela tem 30 anos. Olha só, e tá novinha, olhando assim. Que ela é produzida Ela é miçangue de vidro também? Miçangue de vidro. Esse é o segredo da miçangue de vidro, que ela é uma biojoia. Né? Ela é uma joia que tem... Se você cuidar bem dela, é como um cristal. Ela vai continuar o mesmo brilho, ela não vai quebrar, ela não vai se decompor. Ela vai continuar uma peça valiosa, como uma joia, né? E é lindo.
E esse é o cuidado que você tem que ter quando você vai adquirir um produto. Né? Pensar na vida útil dele, pensar que se um dia ele se decompor, para onde ele vai, como ele vai se transformar. A gente acho que não perde muito tempo pensando nisso, não. Pensa mais no preço e na praticidade de adquirir logo, e é tudo muito rápido. Inclusive na moda, né? Que a cada 6 meses muda tudo e a gente consome. Meses? Não? Tô errado. Cada semana tem loja, cada semana lança coleção. É o fast fashion, muito rápido, né? E a Tropicana, ela rema contra esse lugar. Né? Eu não sou fast fashion, eu sou slow fashion. Né? Eu não costumo acompanhar tendências. Eu tenho um estudo sobre tendências, né? Eu sei o que está acontecendo. Mas eu não tem nada, isso aí não dá para fugir, né? Isso, mas eu não me igualo à tendência, né? Eu crio em cima da tendência a minha autenticidade, né? Em cima a tendência é cor laranja com amarelo. E estão produzindo peças de tal forma, cor laranja, amarelo e laranja. Eu trabalho com as cores, eu tento extrair da tendência só o que me interessa, que são as cores. Então, eu começo a produzir em cima das cores, mas não seguindo o mesmo segmento. Bacana. E o fluxo, né? O case da Larissa, ele é muito específico. Vocês têm como trabalhar no Sebrae com casos muito específicos, assim, para dar a atenção que precisa, enfim? Temos, assim, geralmente, o que é que a gente faz, Cristian? A gente faz um diagnóstico lá específico e aí a gente mapeia exatamente como é que o Sebrae pode ajudar, né? Às vezes a empresa está com tudo redondinho, finanças, mas está precisando dar um up, estou sem cliente, estou precisando divulgar o meu negócio. E aí, às vezes, essa onda do Instagram, essa onda de vender na internet que alavancou total na pandemia, né? A gente precisa trabalhar muito a questão da internet, da venda através da internet. Os mais jovens têm facilidade, né? Ali a pessoa já nasceu na época mexendo da internet, Instagram, já nasceu mexendo, né? Mas os mais antigos, eles têm dificuldade, né? E aí tem toda E às vezes não confia também, né? Pois é, mas assim, e tem todas as regras de realmente você ver se o valor que você está investindo, de impulsionar e de ver se realmente você está tendo retorno, né? Porque às vezes a mídia tradicional, né? De imprimir panfleto e tal, você gasta muito mais do que se você impulsionar uma postagem sua no Instagram. E nem é ecologicamente correto, que iria contra Exatamente. os princípios. Então, o Sebrae, ele sempre trabalha assim com base na necessidade da empresa, né? Assim, a gente tem, claro, uma cartela de produtos, mas, tipo, diante da realidade daquela empresa, o que é que ela está mais precisando no momento, né? O que é que a gente pode estar trabalhando naquele momento para que ela realmente tenha resultado, né? Eu ia só falar uma coisa com a questão da concorrência que você tinha falado, né? É muito comum dentro da economia criativa a gente ter realmente, assim, coisas únicas, né? Tipo, você falou do expedito celeiro. Hoje você vê uma peça de expedito celeiro, você sabe que é dele, E, né? infelizmente, já tem falsificação do expedito celeiro. Tem. Aí, onde você chega, você vê aquela peça, você sabe, né? Que é do expedito celeiro, Mestre Nosa também, enfim, outros artesãos que a gente tem. Então, esse é um desafio, né? Das marcas autorais. Tem marcas que, por exemplo, que eu sigo no Instagram, que eu olho e falo, isso daqui é da loja tal. Sim. Que você já sabe Já pelo dá pra estilo, identificar, né? Já dá para identificar pelo corte, pelas cores, enfim. Então, é isso que as marcas autorais, né, se destacam exatamente por causa disso. E realmente se diferenciam da concorrência Agora, sim, o principal desafio do empreendedor criativo que eu vejo é, como você estava falando, é a concorrência com a China. Sim. Porque o quanto que uma peça criativa, né, uma peça que foi desenvolvida, que a pessoa passou ali não sei quanto tempo produzindo a coleção, pensando na melhor forma, no melhor formato e tudo, no recorte, no material que ele vai usar, na sustentabilidade, no social. A China, minha filha, está lá, só produzindo. É tão incrível que quem viaja, que vê aquela souvenir, qualquer lugar do mundo, aqui no Belém, no Rio Grande do Sul, na França, você vai ver lá produzido na China. É incrível como eles tomaram conta, e aí é desleal essa concorrência também. É desleal, né?
Exatamente. Não dá para concorrer. Porque hoje, cada vez mais as pessoas compram, né? Da Shein, sei lá. Né? Vem lá que é na aquela China, de roupa pela internet. Aquela de roupa, né? Que vem pela internet, né? Enfim, tem tudo, não é só roupa, não. Lá tem tudo. Então, com esse relação é um a isso, desafio. eu tenho um certo preconceito, eu não sou consumista, que eu acho complicado. Eu também acho. Mas é justamente esse o diferencial da economia criativa, né? Porque são peças únicas, né? E aí cabe a gente, por isso que tem esse projeto, que é a questão de sensibilizar mesmo. Sensibilizar a importância da economia local, da economia, né, circular, de todo o diferencial que tem na economia criativa. Esse é um dos nossos desafios dentro do projeto, é esse, né? Mostrar o diferencial. São peças únicas, que agregam valor, que tem ali o tempo de produção. Não é tipo assim, a Larissa, comprei, sei lá, R$5 em miçanga e vou vender por R$10, vamos dizer um exemplo. Não é assim que funciona. Né? Tem todo o tempo de produção, tem todos os custos que estão envolvidos no negócio em si, que devem estar embutidos no preço da peça. Perfeito. O Cena Pública vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Estão comigo no estúdio a gestora de projeto de economia criativa do Sebrae Ceará, Catileia Guedes, e a empreendedora criativa Larissa Lopes. Larissa, você tem um ateliê colaborativo, por exemplo. Convida outras pessoas para participar. Como é que funciona isso? Não deve ser só a sua marca que existe hoje lá na Tropicana, né? Sim. A Tropicana é como se fosse a essência, né? E junto da Tropicana eu levo outros artistas junto comigo. Desde quando a Tropicana nasceu, eu sempre construí o processo dela em colaboração, juntando a minha arte com a arte de outras pessoas. Tem que pensar pelo menos parecido. Essa questão do meio ambiente, tudo isso você exige, tudo né? É um conjunto, né? Eu acho que não faz sentido eu fazer parceria com a Shein, entendeu? Que é uma pessoa que foge totalmente do meu conceito de marca e de minhas ideologias, minha identidade. Que é o Fest e você é Slow. E eu sou Slow. Falou. Aí eu colaboro com estilistas daqui, como David Lee, Marina Bitu, Estúdio Orla, também são marcas que colaboram comigo. Mas eles te procuram ou é uma via de mão dupla? Os dois se procuram? É uma via de mão dupla. Tá. Eu produzo mais acessórios e a Marina Bitu, peças de roupa. Então, a gente une o útil ao agradável. As minhas peças com as peças dela, né? E juntas a gente consegue produzir um conteúdo super legal. Ela tem toda uma responsabilidade social e eu também tenho toda uma responsabilidade social. Aí dentro da Tropicana tem essas colaborações que eu faço, né? Tem David Lee, né, que é um estilista daqui, que também pensa sustentabilidade. Estúdio Orla, que também é uma marca daqui de Fortaleza, que também pensa sustentabilidade. Tem Mar das Pratas, que é prata, né, de uma produção mais limpa. Seda de Cebola, que é uma marca que trabalha com... São os nomes, né? Os nomes são ótimos. Que trabalha com crochê, dentro de um processo que são com mulheres do Aquiraz, que produzem o crochê. Aí tem a de 4, que é uma outra marca com design autoral, estamparia autoral. Tem a Arara, que também é marca... Isso tudo está lá com vocês no ateliê. Todas estão juntas comigo na Tropicana. E todas as peças dessas outras marcas têm um toque da Tropicana. Tipo, coloco um detalhe em miçanga, coloco uma abotoadura em miçanga, coloco um cinto no shortinho com miçanga. Eu sempre gosto de ter a conexão. Gosto que exista uma conexão entre a Tropicana e os outros artistas. É uma collab para funcionar para os dois, né? E é um movimento, é um pensamento que me ajuda muito quanto empreendedora, né? Porque eu consigo me impulsionar e consigo impulsionar o outro. E gerar um lucro para a Tropicana, né? Circula entre mim, entre eles. E são nichos diferentes? De repente, o que compra a roupa dessas pessoas começa a conhecer a tua marca. Exatamente. Normalmente os clientes falam
que você entra na Tropicana, você consegue comprar tudo. Você consegue montar o look todinho. O short, a blusa, a sandália, o acessório, a prata, tudo junto. Bacana demais, já facilita a vida de quem... É um movimento circular. E o visual único, né? Sim. Ainda tem esse detalhe. Autoral, autêntico, né? De artistas. A gente falou muito de internet aqui, mas, por exemplo, eu não sei se o teu brinco, que é uma produção sua, causa impacto visual no Instagram, por exemplo, como a gente está vendo aqui, é lindo. Isso dificulta, atrapalha ou não? Não, eu acho que movimenta. Tá. Eu acho que... Porque gera curiosidade, Gera né? curiosidade, as pessoas, tipo, se encantam, porque normalmente a miçanga a gente só consegue enxergar ela como colar ou como pulseira. A gente não explora ela, as várias possibilidades que ela nos transmite, né? Eu consigo produzir, meu objetivo é conseguir produzir roupa com miçanga, né? Trabalhar Seria a tipo um bordado com a miçanga? é um processo que é indígena, é uma técnica indígena que chama tecelagem. Olha só. Que você consegue tecelar com as miçangas. E o interessante, assim como os indígenas trabalham com a miçanga de vidro, a tecelagem é um processo muito delicado. Não faz sentido que eu trabalhe com uma matéria-prima que vai se decompor com facilidade. Tem que ser uma coisa durável, porque é delicado, é um processo manual muito totalmente longo. artesanal, Totalmente artesanal. E não faz sentido ser trabalhado com a miçanga de plástico. Ele tem que ser com a miçanga de vidro, porque é uma peça que existe um valor agregado, que é uma peça ancestral, é um amuleto, né? Eu costumo muito dizer que é um amuleto, é uma peça com afeto, né? Uma peça construída em processos. Agora eu quero falar desse cabelo, porque todo mundo perguntou e quer saber. Meio que lembra miçanga mesmo, mas é madeira, né? Esse trabalho é de quem? Esse trabalho é de uma transista, chama Nega Maluca. E a gente fez uma collab. Olha só. A Tropicana com a Nega Maluca de se enfeitar, né? Ela tem o processo de transista, né? Que é essa técnica de trançar. E eu, com a minha criatividade, decidi trabalhar com as miçangas de madeira, que já é uma matéria-prima que eu utilizo, né? Que são as bolinhas de madeira, que são miçangas que se decompõem com o tempo, né? Que são madeira, é uma matéria-prima que se decompõe. E juntamos as duas artes, a dela de trançar e a minha de colocar as miçangas. Deu certíssimo. Chamou a atenção aqui de todo mundo. E eu gosto muito de explorar a inovação, né? O inovador. Eu gosto muito de trazer isso junto comigo, de criar experiências, de causar curiosidade, né? Eu acho que é um ponto muito forte da Tropicana. As pessoas têm curiosidade de saber como é feito, de saber como é construído, de que tipo de material, como eu consigo fazer isso. Isso é uma estratégia de marketing, não deixa de ser, né? Certeza, certeza. E está dando certo. 4 anos aí no mercado, enfrentou uma pandemia. Enfrentei uma pandemia. Como é que foi nesse período para vocês? Foi um período difícil, porque eu, como artista, era muito difícil criar enquanto o mundo estava todo em estado de sem saber o que ia acontecer, né? Então, como artista, foi muito difícil criar. Porque a gente tem que criar no momento sã, né? No momento em que a gente está bem, no momento que eu estou com a cabeça ativa, né? Então, nesse lugar de criação foi muito difícil. Mas eu precisava sobreviver e eu precisava me manter, e a minha forma de me manter era através disso. Né? Então, eu tentei me desenvolver bastante dentro do Instagram. Né? A Tropicana cresceu bastante, porque eu me dediquei... Quantos seguidores hoje no Instagram? Eu tenho quase 4.000 seguidores. É bom. E é um processo que também é muito orgânico. Todos os meus seguidores me conhecem e sabem são como... Clientes fiéis, são clientes fiéis. Que eu acho também que esse número de seguidores, ele é muito relativo, né? Muitas pessoas compram seguidores, muitas pessoas... Então, eu acho que a Tropicana, ela é orgânica, ela vai crescendo, vai... Todas as pessoas que estão ali sabem que é verdadeiro, que é sincero, né? Que sentem desejo. Tipo, eu produzo peças que todas as pessoas têm acesso,
Porque vai desde o colar de miçanga até uma coroa de miçangas, um vestido de miçanga, uma bolsa de miçanga. Eu posso chegar lá com uma ideia e tentar produzir com você, por exemplo? Sim, eu adoro essas ideias. Eu tenho um cliente que ele adora ter ideias inusitadas e ele chega para mim e diz: eu quero um colar todo com todas as tons de azul. Aí eu vou trabalhar em cima disso para mim tentar ter um acervo maior de miçangas azul e produzir o colar dele com várias pedrinhas azuis de todos os tons, né? Então é muito interessante isso. Com certeza, é uma vivência para os dois, né? A minha última coleção foi com... A mais recente. A mais recente, Pode dizer a última. Foi com a Isaac Silva, que é uma estilista da Bahia, acredito que seja da Bahia, que ela me veio com a proposta, junto com a CIA, foi Tropicana e Isaac Silva. A gente contou a história de Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora que produzia seus próprios acessórios. Isso em que ano? Eita. Tá, enfim, uma época que nem se pensava nisso. Mas eu sei, acho que 70, 60. Ela era uma mulher preta, favelada. Do Nordeste? Não, de São Paulo. São Paulo. Ali onde hoje a Marginal Tietê era o assentamento Canidé. Né? Era um lugar onde abrigava as pessoas sem terra. E lá a Carolina Maria de Jesus catava papel. E eu tive que estudar imergir na história dela, para me entender como criar peças que representassem ela. Aí foi uma imersão na história, aí eu descobri qual era a cor favorita, eu descobri que ela produzia seus próprios acessórios com semente de rosário, que é uma semente que ela já nasce com furo. Ela já perfeito, né? Você já tira ela da planta. É uma miçanga já natural. É uma miçanga natural. Aí eu produzi todas as peças junto com a Isaac, com a CIA, falando de Carolina Maria de Jesus de uma forma que representasse ela, que quem adquirisse a peça sentisse uma vivência, né? Estou adquirindo uma peça que representa Carolina Maria de Jesus. E foi tão intenso o processo, foi tão lindo, que eu tive a oportunidade de conhecer a filha dela. Olha só. E a filha dela me disse, sem dúvidas, minha mãe... a cara da minha mãe. Usaria essas peças e seria um encontro, né? Foi um encontro. Mas antes disso, eu tive que estudar, né? Eu tive todo esse processo de imersão para entender... Que deve ser super importante. É super importante. E ainda aprende, imagina. Sim, acho que eu enriqueci a minha cabeça e o meu pensamento 100%. Que bacana. Mas deve ser bom. Eu falei de pandemia, por exemplo. Foi uma oportunidade de muita gente se descobrir um empreendedor criativo, você acha? Foi, Catilé? sim. Foi. Até porque as pessoas se viram obrigadas, né? Assim, tipo, estava tudo fechado. A pessoa precisava, né? Muitas pessoas perderam os empregos, né? Foram demitidas. Então, a pessoa procurou uma forma de... Foi empreender, né? Foi se arriscar e tudo. Não só na economia criativa, mas muitas atividades, muitas empresas foram abertas, né? Também durante a pandemia. Sim. Seja na área de alimentação, né? Que foi uma área que, enfim, não parou e tudo. Mas teve esse movimento, né, de realmente de se reinventar durante a pandemia. E muitas empresas realmente se reinventaram, tiveram que mudar o foco, mudar inclusive o serviço que era ofertado para conseguir ficar vivo no mercado, né, para conseguir ficar no mercado. Sim. A gente tem a história da Larissa de 4 anos. É uma história de sucesso já, sim, obviamente. Sim. Quando é que a pessoa, ela insiste até quando para saber que não vai dar certo, por exemplo? Que deve ter... vou manter aqui 1 ano mesmo tendo prejuízo. Existe uma meta pré-estabelecida ou não? Não, assim, vai de empreendedor para empreendedor. Porque às vezes a pessoa tem o capital de giro ali, né, para se manter, que ela vai se mantendo, ela vai consumindo e tudo, né, um patrocínio, enfim. Mas ela às vezes tem a renda. Eu me fortaleci muito com os editais. Leis de incentivo, editais da Lei Aldir Blanc. Construir projetos que falassem sobre responsabilidade social. Esse projeto Criativas Tropicana
Ele foi construído através de uma verba da Lei Aldir Blanc, né? Muito importante. que eu escrevi um projeto para formar mulheres dentro da comunidade a partir das minhas criações na Tropicana, que foi uma verba que me ajudou, né, uma verba governamental, né, que foi um valor cedido pelo governo, me ajudou e ajudou essas outras mulheres que se encontravam em estado de vulnerabilidade também pela pandemia. E hoje elas conseguem vender as peças delas, né, através da formação que elas tiveram, conseguem gerar uma renda para elas e complementar a renda dela financeira, né, do mês. Não, e até, né, para autoestima, imagina o bem que faz isso, né? Muito. Gera um empoderamento muito forte, elas se sentirem independentes. Né? Eu tive muitos relatos de muitas mulheres que a formação não era só financeira. Era pessoal. Era um processo de empoderamento, era um processo de se conhecer, de terapia. Né? E todas as mulheres que trabalharam comigo, a mais nova tinha 60 anos. Olha só, a mais nova, que bacana. Coisa boa. E os idosos, né, foram bem afetados. Sim, Total. E são pessoas que têm muita criatividade. São pessoas que têm muita criatividade, só não sabem tem zelo, direcionamento. Tem criatividade. Sim. Não, imagina, produz e alguém vai pagar por aquilo, né? Sim. Eu estou encerrando o programa. É importante se formalizar de uma forma geral para ser um empreendedor criativo? É importante. Tá. É importante para você ter um direcionamento, ter um foco e você não se perder no meio do caminho. Não dá para ser só lúdico, né? Tem que pensar na parte burocrática. Tem que ser criativo e empreendedor. E aí entra o Sebrae. É difícil conseguir uma consultoria? É pago? Como é que funciona? Nós temos uma série de serviços gratuitos. Né? Quem tiver interesse pode entrar no nosso Instagram. Tá, Instagram passando aí na tela, inclusive. E aí acessa lá a nossa bio. Tem uma série de serviços gratuitos, capacitações, orientações, consultoria voltada para análise do Instagram, consultoria na área de gestão, consultorias curtinhas que dão pelo menos aquela impulsionada, né, inicial. De repente você vê onde é que está o problema e aí de repente você depois pode vir a precisar de uma paga. Mas assim, a princípio o Sebrae tem muitas ações gratuitas que qualquer empreendedor, seja na hora de estar iniciando o seu negócio, né, eu quero empreender e não sei nem no que eu quero empreender, mas eu quero empreender. Então o Sebrae pode dar esse direcionamento. Assim como também a gente dá aquelas dicas para quem está ali precisando crescer e que não sabe para onde vai ou quem está em dificuldade. Então, a gente tem uma série de serviços que o nosso foco é justamente esse, né? Fomentar o empreendedorismo, melhorar... Nosso propósito é melhorar a qualidade de vida das pessoas através do empreendedorismo. Então, é nosso maior objetivo. E melhora mesmo, que a gente tem muito feedback do trabalho de vocês lá. O Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez as presenças da Catileia Guedes, ela é gestora do projeto de economia criativa do Sebrae Ceará, e da designer de moda autoral e empreendedora criativa, Larissa Lopes. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.